Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula aqui de compostos aromáticos, a introdução aqui nos compostos aromáticos, ok? É, bom, os compostos aromáticos, pessoal, deixa eu só deixar aqui. Os compostos aromáticos, não sei por que isso está aparecendo, tá? Os compostos aromáticos aqui, eu acho que o principal representante dos compostos aromáticos que todo mundo conhece é o benzeno. Então, o benzeno ele foi um dos primeiros compostos aromáticos descobertos, que foi isolado em 1825 por Faraday, através, né, da pirólise do óleo de baleia. Tá? Apesar do benzeno ele já ter sido utilizado em algumas outras aplicações naquela época, mas ele foi isolado por Faraday naquele momento através da pirólise do óleo, né, de baleia, ou seja, de um material orgânico, ok? Depois a gente vai ver a estrutura do benzeno com mais calma, mas nós podemos representar o benzeno dessa maneira aqui, né, com ligações duplas e ligações simples alternadas, ou simplesmente com um círculo aqui no meio, que na verdade depois vocês vão ver que esse círculo ele significa a movimentação dos elétrons π dentro do anel aromático, tá bom? Então vamos lá. Então ele foi isolado ali em 1825, mas em 1834, logo depois, né, um químico alemão, né, com esse nome aqui bem difícil, ele sintetizou o benzeno pela primeira vez. Então, naquela época, né, se conhecia o ácido benzoico, claro que não se conhecia a estrutura do ácido benzoico e também ele não tinha, né, esse nome ácido benzoico naquela época, mas se conhecia, né, as funcionalidades do ácido benzoico. Então, esse químico ele pegou, lembrando, né, pessoal, só fazer um parênteses aqui, a abreviação de ácido carboxílico, né, porque todo ácido carboxílico é C-O-O-H, tá? Então, quando a gente abrevia dessa maneira, C-O-O-H, é a mesma coisa, tá? Então, ele pegou aqui o ácido carboxílico, aqueceu, né, com óxido de cálcio, e ele fez que na verdade ele não sabia, né, muito bem, mas na verdade o que ele fez? Ele fez uma reação de descarboxilação, né? Então ele quebrou a ligação carbono-carbono do ácido carboxílico e do anel aromático, liberando assim o benzeno e formando o carbonato de cálcio. Então ele percebeu que a substância que ele sintetizou através dessa reação era a mesma substância que o Faraday tinha isolado alguns anos antes. Bom, ali já ainda, né, no século XIX, né, começou a ter as primeiras tentativas de classificação dos compostos orgânicos. Como eles já sabiam que os aromáticos, né, tinham alguns compostos aromáticos que tinham algumas propriedades diferentes, principalmente, né, eles sabiam que os compostos aromáticos eles tinham uma baixa quantidade de hidrogênio, né? Como é que eles sabiam isso? Eles pegavam os compostos orgânicos e faziam reações de decomposição, né? E eles calculavam, né, a quantidade relativa, né, dos átomos presentes ali dentro. E eles chegaram à conclusão que os compostos aromáticos apresentavam uma fragrância, né? Claro que hoje nós sabemos que nem todos os compostos aromáticos apresentam um cheiro forte ou um cheiro característico, mas eles são considerados compostos aromáticos também. Depois a gente vai ver o que faz com que um composto seja aromático ou não. Então, lá no século XIX ainda, os químicos eles começaram a classificar os compostos orgânicos e eles dividiram entre compostos alifáticos
e compostos aromáticos. Tá? E eles perceberam, né, através de reações químicas e testes em laboratório, que os compostos alifáticos geralmente eram compostos que tinham similaridade por gordura. Tá? Então eles eram lipofílicos, ok? Então eles se dissolviam muito bem em gorduras. E os compostos aromáticos, como eu já disse, né, eles perceberam que tinham baixa quantidade de hidrogênio e apresentava fragrância. Outra coisa que eles observaram aqui também, que não está colocado aqui, os compostos aromáticos tinham baixa reatividade. Claro que naquele momento eles não sabiam explicar o porquê dessa baixa reatividade dos compostos. Bom, falando um pouco, né, da nomenclatura dos compostos aromáticos, eu não vou focar muito em nomenclatura, tá? Porque isso é algo que, a princípio, vocês já viram, tanto no ensino médio quanto na Química Orgânica 1. Então, quando um anel de 6 membros com... Né, então, deixa eu só desenhar aqui. Quando nós temos um anel de 6 membros sem nenhum substituinte, ou seja, somente com hidrogênios nas posições para fora do anel ligado a carbono, nós chamamos isso de benzeno. Tá? Aqui nós temos os benzenos monossubstituídos, né? Então eles têm apenas um substituinte no anel. São compostos bastante simples, então aqui nós temos, como que fica a nomenclatura? Sempre a nomenclatura do substituinte, então fluoro, benzeno, cloro, benzeno, mesma coisa, né? Bromo, benzeno e, é claro que tem alguns grupos, algumas funções químicas que têm alguns outros nomes, né? Por exemplo, tudo que for NO2 é nitro, tá? Então é nitro composto, né? No caso aqui é um nitrobenzeno. Alguns compostos aromáticos, né, monossubstituídos, eles têm alguns outros nomes comuns que não o nome oficial propriamente dito, tá? Então esses são os exemplos mais clássicos. Por exemplo, acho que todo mundo já conhece ou pelo menos já ouviu falar no tolueno. O tolueno ele é um anel aromático, né, de 6 membros com uma metila ligado a ele. Se a gente fosse dar o nome oficial para a molécula de tolueno, o nome dela seria metilbenzeno. Só que basicamente, né, não é muito... Na verdade, esse é o nome oficial, tá? Mas geralmente o pessoal não utiliza, né? Fica chamando de metilbenzeno. Eles já sabem que todo anel aromático de 6 membros com uma metila eles já chamam de tolueno, tá? Mesma coisa com o fenol, né? O fenol é um anel aromático com uma hidroxila ligado a esse anel aromático aqui. O nome oficial disso seria hidroxibenzeno, né? Porque todo o grupo OH como substituinte tem o prefixo hidroxi, né? Então hidroxi benzeno. A anilina já é um grupo amina ligado ao anel aromático, tá? Então amina benzeno, né? Aminobenzeno, alguma coisa assim. Aí nós temos outros também que têm nomes usuais, mas que eles já não são tão comuns assim, né? Que nem, por exemplo, o ácido benzeno sulfônico. Quando nós temos esse grupo aqui, que na verdade eu vou expandir ele aqui, ok? Para vocês saberem. São ácidos sulfônicos. Tá? Deixa eu só apagar aqui, não é isso. Tem 2 parzinhos de elétrons aqui. Então tudo que for SOH são ácidos sulfônicos. Então ácido benzeno sulfônico. Anisol, né? Que função química é essa, né? É um éter. O ácido benzoico, isso daqui já é um ácido
carboxílico. Tá? E também nós temos a acetofenona, que isso daqui, né? Vocês sabem que isso aqui é uma acetona. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem é só levantar a mãozinha para perguntar. Isso a gente estava falando de compostos de benzenos de substituídos. Desculpa, monossubstituídos. Agora nós vamos falar de benzenos de substituídos. Bom, todo composto, geralmente, né, todo composto aromático, nós conhecemos mais como um anel de 6 membros, que tenham 2 substituintes, pelo menos. Nós temos que começar a numerar esses substituintes. Mas como nós temos apenas 2, nós podemos numerar, né, um anel aromático aqui, só deixa eu desenhar aqui. Então nós podemos numerar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E quando nós temos a partir de mais de um substituinte, nós temos que colocar esses números. Só que quando são 2 substituintes, nós podemos escolher entre colocar os números das posições, ou nós podemos colocar alguns prefixos conhecidos como orto, meta e para. Também eles são abreviados como O, M e P, sempre minúsculos, tá? E se um dia vocês forem fazer algum relatório ou algum trabalho que vocês precisam abreviar isso, tanto escrever ele inteiro, orto, meta ou para, ou a abreviação deles, pessoal, vocês têm que colocar em itálico, minúsculo e itálico. Então, tudo que for nas substituições do tipo 1, 2, aqui, pessoal, ó, então nós temos substituição na posição número 1, substituição na posição número 1 e substituição na posição número 2. Então, quando nós temos o mesmo substituinte, né, por exemplo, aqui é um bromo e também aqui é um bromo, tanto faz quem está na posição número 1 ou na posição número 2, né? Tanto faz ali vocês começarem, tá? Por onde vocês quiserem ali, nesse caso, tá? Quando for substituintes diferentes, a gente já vai comentar sobre isso. Então, quando ele estiver substituído na posição número 1 e na posição número 2, como são 2 bromos nesse caso, então vocês têm que colocar 1,2 di, tá? Não esqueçam aqui do di, que significa 2, bromo, benzeno, ou simplesmente orto de bromo benzeno ou O de bromo benzeno, ok? Posição número nas posições 1, 3, né? Então nós temos aqui na posição número 1 e na posição número 3, né? Tudo que for tem de substituídos na posição 1 e posição 3, nós podemos chamar de meta. Então nesse caso, como são os mesmos substituintes bromo e bromo, então fica 1,3 di, né? Nunca esqueçam de colocar aqui, se for o mesmo substituinte, bromo, benzeno, ou meta, ou M de bromo, benzeno. E na posição número 1, 4, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, nós temos aqui o para. Então, nós podemos chamar isso, como já tem os mesmos substituintes, nós temos que colocar os números, se a gente optar, né, por fazer nomenclatura por números, 1,4 de bromo, benzeno ou para de bromo, benzeno. Tem uma outra posição além do orto, meta e para, só que não vale para compostos aromáticos, ok? Alguma reação de compostos aromáticos até que são válidas, tá? Eu nem vou desenhar um composto aromático aqui, mas um anel de 6 membros, quando nós temos algum substituinte na posição número 1, então essa aqui é a posição número 1, né? Quando nós temos algum substituinte na posição número 1 e outro substituinte também na posição número 1, isso se chama ipso, tá? Posição número ipso, tá? Só para vocês saberem, isso daqui geralmente não é válido para compostos aromáticos, porque
em cada posição, né, ó, em cada posição aqui nós só podemos ter um substituinte e não dois substituintes como aqui, tá? Então, geralmente, isso não é válido para compostos aromáticos. Então, aqui agora nós temos outros exemplos de aromáticos dissubstituídos que têm grupos funcionais diferentes, ok? Então, aqui nós temos nas posições também, né? Então, posição 1, 2, nós temos um exemplo de orto, nós temos um exemplo de meta e aqui nós temos um exemplo de para. Se vocês quiserem colocar orto, meta ou para, ou quiserem colocar números, para mim, tanto faz. Então, quando vocês olharem, né, um composto aromático dissubstituído que tem dois grupos funcionais diferentes, por exemplo, aqui nós temos um grupo nitro e aqui nós temos um ácido carboxílico, aqui nós temos uma metila, né, que é um alcano, e aqui nós temos um hidrocarboneto, né, e aqui nós temos um álcool, uma hidroxila, e aqui nós temos um halogênio e uma metila, ok? Geralmente, pessoal, tem alguns grupos que têm prioridade. Essas prioridades vocês já viram, são baseadas no estado de oxidação do átomo de carbono ligado ao heteroátomo, né? Então, usualmente, pessoal, sempre quando vocês estiverem nos compostos orgânicos mais tradicionais, sempre quando vocês tiverem ácidos carboxílicos, eles sempre vão mandar, tá? Então eles sempre vão ter prioridade aí. Ácidos carboxílicos mandam em ésteres, mandam em aminas, mandam em álcoois, em éteres, mandam em qualquer tipo de... Basicamente, quase todas as funções orgânicas eles têm preferência devido ao estado de oxidação desse átomo de carbono aqui, tá? Então, se eles mandam na nomenclatura, então a função principal é um ácido carboxílico. Então, na hora de dar o nome para essa molécula, vocês têm que começar com o prefixo ácido, nesse caso. O grupo nitro está em que posição? Então, se nós temos essa função química aqui como função principal, então essa é a posição número 1. Então, logicamente, essa é a posição número 2. Lógico que vocês não vão numerar nesse sentido, porque senão essa seria a posição número 6. Não faz sentido isso. Então é melhor vocês começarem a numerar aqui, neste caso, no sentido anti-horário. Então, ácido 2, nitrobenzoico. Tá? Lembrando, pessoal, tudo ácido carboxílico termina com óico. Começa com ácido e termina com óico. Ou vocês podem chamar isso de ácido ortonitro, né? Porque o nitro está na posição 2, então ortonitrobenzoico. Já para o meta, né? Nesse caso aqui, não meta, né? Mas nesse caso aqui nós temos um hidrocarboneto, que é representado por uma metila, e aqui nós temos um OH. Nós vimos anteriormente, né, pessoal, que todo anel aromático que esteja ligado somente a um OH aqui, nós chamamos isso de fenol. Tá? Então, o nome dessa molécula fica... Então, já que o OH está mandando, ele é a função prioritária aqui, então 1, 2, 3. Então, 3-metilfenol ou metametilfenol. Tá? Porque na posição 3, meta. E aqui nós temos um outro exemplo, né? Então nós temos um cloro na posição 4, 1, 2, 3, 4. Lembrando, pessoal, só para lembrar, sempre quando vocês tiverem halogênios, eles não têm prioridade, tá? Então aqui, mesmo sendo uma metila, ela tem prioridade. Então, 1, 2, 3, 4, 4 cloro, tolueno. Por que tolueno? Nós vimos ali nos slides anteriores que todo composto aromático ligado a uma metila, isso se chama tolueno. Claro que vocês podem dar o outro nome para ele, né? Então, clorometilbenzeno. Aqui somente uma observação, tá? Quando nós temos duas metilas
ligados a anéis aromáticos, nós chamamos isso de chilenos, tá? Com X. Senão fica estranho, né? Então, sempre quando for, por exemplo, na posição 1, 2, né? Então fica 1, 2 dimetilbenzeno, nós podemos simplesmente chamar isso de ortoxileno, posição 1, 3 metaxileno e posição 1, 4 paraxileno. Quando nós temos mais de um grupo funcional, né, na verdade mais de 2 grupos funcionais, o anel benzênico, isso aqui é muito importante, ó, o anel benzênico ele é numerado para dar o menor número possíveis de substituintes. O que isso significa, né? Então, por exemplo, você tem 3 substituintes cloro, né? O correto, né? Então, se você atribui esse como posição número 1, o correto é você numerar, nesse caso, nesse sentido horário. Por quê? Os substituintes estariam na posição 1, 2 e 3, nesse caso. Então, 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. Tá? Se eu numerasse no outro sentido, então eu vou colocar aqui até de outra cor para não confundir vocês. Então, sabendo que isso é a posição número 1, então vamos supor que eu comece a numerar nesse sentido aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os substituintes estariam em que posição? Posição número 1, posição número 5 e posição número 6. Então, 1 mais 5, 1 mais 6 mais 5. Vai. Né? Então, nós teríamos 12. Então, nesse caso, não faz sentido a gente... o sentido anti-horário, né? A numeração no sentido anti-horário. Então, o correto, né? O mais correto não, né? O correto seria, nesse caso, no sentido horário, para dar o menor número possível, né? De substituintes, né? A soma ali. Vamos pegar um exemplo um pouquinho diferente, né? Nós temos bromo, bromo e bromo, só que em posições não sequenciais. Então aqui nós numeramos, nós colocamos isso como posição número 1, posição número 2 e posição número 4. Tá? Ok. Né? Então nós temos aqui 1 mais 2 mais 4. Então, 4, 5, 6, 7. Ok? Agora vocês podem estar pensando, poxa, mas será que não tem algum outro jeito de numerar? Bom, então tá. Vamos chamar isso aqui, ó, esse bromo aqui de baixo, de posição número 1. Por que a gente não pegou esse como posição número 1? Então vamos tentar. Então vamos pegar a posição número 1. Então, posição 1, esse aqui seria a posição 2, posição 3 e posição 4. Então, os substituintes, nesse caso, cairiam na posição 1, posição 3 e posição 4. 1 mais 3 mais 4. Né? Então, 4, 5, 6, 7, 8. Daria 8. Tá? Então, por isso que essa numeração em verde aqui, começando com esse bromo, nesse sentido aqui, ela não seria o ideal. A gente sempre pega o que dá a menor somatória. Então, por isso que o nome para essa molécula ela é 1, 2, 4 tribromobenzeno, né? Lembrando, pessoal, tem 3, então tribromobenzeno, e não 1, 3, 4 tribromobenzeno, tá? Então, correta e errada. Pessoal, não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas novamente minha conexão caiu. Então vamos dar continuidade, ok? Então vamos lá. Então, aqui outro detalhe, além da nomenclatura, né, além de vocês terem, né, o cuidado com a nomenclatura, com a numeração,
Outra coisa que vocês devem estar bem atentos é que os substituintes, quando você for dar o nome para a molécula, eles devem estar listados em ordem alfabética. Como assim? Né? Então vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Esse exemplo nós temos o cloro, o flúor e o bromo. Por onde que a gente começa a numerar? Né? Bom, a gente começa a numerar pelo sempre... Como são todos halogênios, eles não têm exatamente uma ordem de preferência, né? Todos eles são a função halogênio aqui. Nós numeramos, como nós vimos no slide anterior, para que dê a menor somatória possível, né? Então, por isso que nós começamos como número 1, número 2, número 3 aqui e número 4. Porque isso como são todos halogênios, lógico, né? É o jeito de numerar que nós temos a menor somatória possível. Só que o cloro está na posição número 1, o flúor está na posição número 2 e o bromo está na posição número 3. Se a gente fosse respeitar somente a numeração, o nome dessa molécula seria o quê? 1 cloro, 2 flúor, 4 bromo, o que? Benzeno. Só que a regra da IUPAC, pessoal, isso aqui está errado. A regra da IUPAC nos diz que nós temos que seguir a ordem alfabética. Então, não importa se o bromo ele está na última posição, nesse caso, ele está na posição 4, mas o B, né, ele vem antes do C e antes do F. Então, nós temos que colocar 4 bromo, 1 cloro, 2 fluorobenzeno, tá? Ou fluorbenzeno ou fluorobenzeno, ok? Então, vocês têm que numerar da forma correta, mas na hora de dar o nome, vocês têm que seguir a ordem alfabética, tá? Aqui, quando um dos substituintes for uma função, né, uma função prioritária aqui, nós temos que obrigatoriamente iniciar a numeração da nossa molécula pela função prioritária. Então, por exemplo, nessa primeira molécula aqui, nós temos um álcool. Um álcool, né, ele é prioritário em relação aos halogênios. Então, não importa, aqui, por ele ser álcool, nós temos que obrigatoriamente colocar na posição número 1. Tá? Bom, agora, se a gente numerasse tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, nesse caso aqui não faria diferença, né? Então, seria 1, 3, 5 ou também 1, 3 e 5, né? Então, nesse caso aqui não faria diferença. Então, como que fica o nome dessa molécula? 3,5 de clorofenol. Tá? Lembrando, né, pessoal, novamente, todo composto aromático de 6 membros que tenha uma hidroxila, isso se chama fenol. Aqui, nesse outro exemplo, nós temos a função prioritária, que é o ácido carboxílico. Então, não importa as outras funções. Se é ácido carboxílico, nós temos que colocar ele como posição número 1. Ok? Agora, é melhor, nesse caso, numerar no sentido anti-horário ou no sentido horário? Bom, se a gente numerar no sentido anti-horário, vai dar na posição 2 e posição número 5. Tá? Então, seria o ideal, né? Então, daria na posição 2 e posição 5. Se nós numerássemos nesse sentido aqui, ó, no sentido horário, esse daqui seria 3 e esse aqui seria 6, tá? Então, 6 mais 3, ok? Então, nesse sentido aqui, não é o melhor, tá? O melhor, nesse caso, é nesse sentido. Então,
ácido na posição 1, metila na posição 2 e bromo na posição 5. Como isso daqui é uma função ácido carboxílico, nós temos que começar com o prefixo ácido e terminar com oico, né? Tem um acento aqui. Terminar com oico. Então, para seguir a ordem alfabética, né, apesar da metila estar na posição 2 e o bromo na posição 5, nós temos que começar com o bromo, porque o B vem antes do M. Então, ácido, 5 bromo, 2 metil benzoico. Ok? Então, né, supondo que a gente está vendo os compostos aromáticos como cadeia principal, mas supondo que um anel aromático, né, ele não esteja na cadeia principal, ele esteja como uma ramificação, como um substituinte. Toda vez que um composto aromático ele é colocado como um substituinte, o nome dele é modificado para fenil. Então, por exemplo, né, aqui ainda nós temos nesses dois primeiros exemplos aqui de cima, nós temos o anel aromático como cadeia principal, porque aqui nós temos 6 átomos de carbono e aqui nós temos 4 átomos de carbono. Então o aromático ainda é a cadeia principal. Então, butil, porque aqui é um substituinte butil, né, tem 4 átomos de carbono, butilbenzeno. Aqui mesma coisa, né? Nós temos aqui a nossa cadeia principal do anel aromático, então isso daqui é um substituinte. Bom, sempre quando nós temos um substituinte com 3 átomos de carbono disposto nesta conexão aqui, nós chamamos disso de isopropil, tá? Então, isopropilbenzeno. Só que nesses dois exemplos abaixo aqui, nós temos uma diferença, né? Aqui, primeiro, porque nós temos um alceno, tá? E aqui, segundo, né, nesse outro exemplo, a cadeia principal ela tem mais carbonos do que o anel aromático. Então aqui nós temos uma função e aqui nós temos uma cadeia maior, tá? Então sempre quando nós temos, neste caso aqui, uma função ligada ali na ramificação, isso aqui passa a ser a nossa cadeia principal, tá? E isso agora, o anel aromático, ele se torna substituinte. Mesma coisa aqui, nós temos a cadeia principal com 8 átomos de carbono e nesse caso o anel aromático ele também é um substituinte. Bom, então com relação à nomenclatura, né, nós vimos ali no slide anterior, que sempre quando o anel aromático ele é substituinte, o nome dele ele se torna fenil. Então aqui nós temos a ligação dupla do alceno, começa na posição número 1 e na posição 2. Então entre a posição 1 e a posição 2 nós temos uma geometria trans, tá? Pessoal, quem não lembra dessa questão de geometria de alcenos, leem lá novamente cis e trans, tá? Então, deem uma pesquisada nisso aí se vocês não tiverem lembrados. Então, trans, um fenil, porque o grupo aromático aqui ele está na posição número 1. Trans, um fenil, um buteno. En, né? En significa ligação dupla e porque a ligação dupla ela começa na posição número 1. E nesse outro aqui, nós temos a numeração da cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos um grupo fenil na posição número 3. Só que aqui, pessoal, lembrando, né, quem não lembra de estereoquímica, também deem uma olhadinha lá. Mas aqui nós temos um carbono estereogênico. Então, nós temos que colocar a estereoquímica, se é R ou é S. Nesse caso aqui é R3-feniloctano. Ok?
Por enquanto, pessoal, tudo tranquilo? Depois eu vou... Fala, Lucas. Tá. Depois, né, vai ter alguma atividade, alguma lista de exercícios para vocês estarem praticando. Mas eu recomendo vocês pegarem o livro e resolverem os exercícios do livro, ok? Bom, então aqui, ah, lembra que eu falei ali no slide anterior? Acho que é melhor eu desenhar que fica mais fácil, tá? Do que ficar explicando esses desenhos aqui. Quando nós temos também um anel aromático, ele pode ser chamado, além de fenil, ele pode ser chamado de benzil. Mas, para ser chamado de benzil, ele tem que ter uma característica diferente. Então, por exemplo, ali no slide anterior, eu falei que quando nós temos um anel aromático e nós temos um substituinte, e esse substituinte aqui, ele tem uma prioridade em cima do anel aromático, esse anel aromático aqui, ele se chama fenil. Só que quando nós temos um substituinte, né? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, nós temos um substituinte que não está ligado direto. Então, por exemplo, esse halogênio ele não está ligado diretamente ao anel aromático. Isso aqui é um CH2, ó, tá? Sempre quando nós temos um CH2 espaçando, né, um substituinte do anel aromático em si, tá? Então, na verdade, deveria pegar tudo isso daqui, o anel aromático com o CH2. Agora, tudo isso daqui se chama benzil. Então, a diferença, né, entre fenil e benzil, ela é simples. Então, quando nós temos um anel aromático já ligado ao substituinte prioritário, isso isso é fenil. Deixa eu apagar aqui. Quando nós temos o anel aromático espaçado por um CH2 e depois ligado ao grupo prioritário, tudo isso daqui se chama benzil, tá? Vocês vão encontrar esses prefixos fenil e benzil bastante vezes aí em livros ou em artigos, ok? Iniciando ali a parte de reações de compostos aromáticos, tá? Não vou iniciar bem as reações aqui, os mecanismos, mas eu tenho que começar a falar das reações para explicar um pouco a estabilidade dos compostos aromáticos, tá? Quando eles começaram, né, eles descobriram aí os compostos aromáticos e começaram a tentar fazer reações de degradação para tentar, ou algumas reações para tentar estudar as propriedades dos compostos aromáticos, eles perceberam que os compostos aromáticos eles eram pouco reativos. Porém, eles não sabiam explicar por que esses compostos aromáticos eles apresentavam baixa reatividade. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente pegar o ciclo hexeno, que é esse composto aqui, tá? Tem uma ligação dupla, tá? Ok, aqui, ó. E reagirmos ele com bromo molecular na presença de um solvente, nesse caso, tetracloreto de carbono, reagirmos com o bromo molecular, ocorre uma reação de adição, né? Que isso vocês viram lá na orgânica 1, ok? Ocorre um ataque nucleofílico da ligação dupla aqui no bromo, forma um intermediário de 3 membros, depois o outro bromo negativo vem e abre o anel de 3 membros que tinha formado e forma o bromo, adição de bromo. Nesse caso é uma adição anti, né? Então um foi para cima e outro foi para baixo, mas não importa nesse caso. Então o que importa aqui é que se nós tínhamos o ciclo alceno e nós reagimos com o bromo molecular, nós temos a reação de adição.
Porém, quando nós pegamos um aromático que também tem ligação dupla, né, como ali o cicloalceno, e nós colocarmos eles nas mesmas condições, nós não observamos reações. Mas por quê? Isso não reage. Então, outro exemplo aqui, né? Você faz uma dihidroxilação catalisada por tetróxido de ósmio, né? Então, você tem aqui o tetróxido de ósmio. Também você faz uma reação de adição, mas aqui no caso é uma dihidroxilação. Nós temos uma ligação dupla. Quando essa ligação dupla do ciclohexeno ele reage com tetróxido de ósmio, nós temos a adição dos grupos hidroxilas aqui. Então, beleza, a reação funciona perfeitamente. Quando nós temos um anel aromático, que também, né, lógico, tem uma ligação dupla, mas pelo fato de ele ser aromático, e nós reagimos com tetróxido de ósmio nas mesmas condições, nós não observamos reações. Por quê? Né? Então, outra coisa aqui, uma hidratação catalisada por ácido, né? Então, nós temos uma ligação dupla, nós fazemos uma hidratação catalisada por um ácido, no caso um ácido de Bronsted aqui, e nós temos a hidratação do alceno. Quando nós fazemos a mesma reação de hidratação catalisada por ácido, apesar de ter a ligação dupla no composto aromático, nós não observamos reações, né? Outro detalhe, né, de reações, iniciando as reações de compostos aromáticos, os aromáticos, né, aqui ó, nós vimos que isso aqui sofre uma reação de adição. Nos outros slides também, ó, tudo é uma reação de adição. Ó. Tá? Então, adição, adição. Só que os compostos aromáticos, eles sofrem reações? Sofrem, mas eles não sofrem adição. Tá? Eles não sofrem reações de adição, eles apenas sofrem reações de substituição. Por quê? Se eles sofressem reação de adição, eles perderiam a aromaticidade. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu falar isso aqui, ó. Se eu tiver um anel aromático, né, um benzeno aqui, e reagir com um bromo molecular, com um solvente aqui, sei lá, bromo molecular aqui, e fizermos a reação nessa ligação dupla, e se supondo que o anel aromático ele sofresse reação de adição, o nosso produto seria isso aqui, ó. Bromo e bromo. Qual é o problema? Ficou bem mal desenhado, né, pessoal? Mas qual é o problema disso? É que, olha, se sofresse reação de adição, nós perderíamos a ligação dupla. Tá? E geralmente os compostos aromáticos eles não gostam, né, de perder a sua aromaticidade, a sua ligação dupla, ok? Então por isso que os compostos aromáticos eles não sofrem reações de adição. Eles somente sofrem, se eles sofrerem reações, eles sofrem reações de substituição. Então nesse caso aqui, ó, nós temos um benzeno. Todos os lados aqui tem hidrogênio, mas destaquei aqui apenas um átomo de hidrogênio. Tá? Quando nós reagimos com bromo molecular na presença do brometo de ferro, que é um ácido de Lewis, né, no nosso catalisador, ocorre, o bromo vai para o anel? Vai, essa reação ela ocorre. Só que cadê o hidrogênio? O hidrogênio ele não está mais aqui nessa posição. Por isso que nós chamamos isso de uma reação de substituição. Tá? Ocorreu uma substituição do hidrogênio por um bromo e não uma adição. Né? A gente não tem adição do bromo nessa posição continuando com o hidrogênio aqui. Tá? O hidrogênio aqui ele não existe mais nessa posição. Ok? Isso aqui era só para explicar essa dificuldade, né, de reação de compostos aromáticos. Quando eles não sabiam a estrutura, né, dos compostos aromáticos, então quando eles foram pesquisar, né, um pouco mais a fundo,
tentar entender por que eles reagiam pouco, né? Teve um químico, né? Acho que todo mundo talvez já tenha até ouvido falar do Kekulé. Ele foi um químico que foi a primeira pessoa a propor a estrutura, a fórmula estrutural para o benzeno, dessa maneira que tinha ligações duplas e simples alternadas. Então ele propôs essa estrutura, né? Tem até aquela história do sonho dele, né? Que ele sonhou ele estava trabalhando com a estrutura de compostos aromáticos e ele sonhou com uma cobra tentando morder o próprio rabo, né? E ela ficava girando para tentar fazer isso. Então, claro que isso não sei se é verdade ou é mentira, né? Mas, ou somente uma lenda, ele percebeu que ele poderia utilizar isso para propor a estrutura do benzeno com ligações duplas e simples alternadas, só que essas ligações simples e duplas alternadas, elas ficam se movimentando. Como a cobra lá, ela estava se movimentando, né? Então aqui você tem uma estrutura de ressonância para a molécula de benzeno. Então a ligação dupla que estava aqui, os elétrons π eles vão para cá, então formou uma ligação dupla aqui. Consequentemente, esses elétrons π veio para cá e esses elétrons π veio para cá. Então nós temos essa estrutura de ressonância. E esses elétrons, só mudar de cor aqui, esses elétrons, pessoal, eles ficam se movimentando aqui dentro do anel. Tá? Então por isso que nós podemos muitas vezes desenhar o benzeno ou algum outro composto aromático com um círculo dentro do anel. Ok? Mas olha só que interessante, né? O pessoal estava pesquisando isso, eles viram que o benzeno, por ter ligações duplas e simples alternadas, reagindo com bromo molecular, essa reação aqui ela não ocorria. Beleza. Só que daí eles perceberam que outras moléculas que também tinham ligações duplas e simples alternadas, por exemplo, né, um anel de 8 membros aqui, com ligações simples e duplas alternadas, reagindo com bromo molecular, agora isso aqui sofria reação, né? Mas por quê? Por que o benzeno, ele ter ligações duplas e simples alternadas, eles não sofriam reações, mas esse outro composto aromático, quer dizer, esse, eu não vou falar de aromático, né, mas esse outro composto também com ligações duplas e simples alternadas, nas mesmas condições sofria reação. Então, eles perceberam aí que existia uma estabilidade termodinâmica de alguns compostos que na verdade são os compostos aromáticos reais, ok? Então, nas ligações π, né? Então vocês sabem que existem ligações π, então elétrons π. Lembrando, pessoal, os elétrons π estão nos orbitais p puros, de uma hibridização do tipo sp2. Não, desculpa, pessoal, não é nos orbitais p puros, não, tá? Num orbital hibridizado do tipo sp2, nós temos dois orbitais. Nós temos uma hibridização desse tipo aqui, né? Ok? Tá? Se ele estiver totalmente completo, tá? Então, os elétrons π dentro do anel aromático, a ligação simples aqui, ó, entre carbono e carbono, tá? É uma ligação sigma, tá? Uma ligação sigma hibridizada do tipo sp2. O π, né? Os elétrons π, eles estão nos orbitais hibridizados do tipo sp2.
Só que os hidrogênios aqui, ó, né, a ligação carbono-hidrogênio está em orbitais p puros. Só para relembrar isso, ok? Então, existem ligações π no anel benzênico e os elétrons das ligações π e os orbitais eles se sobrepõem, né, deixando uma nuvem eletrônica. Acho que acabei colocando aqui em cima, mas não tem problema. Tá? Então, a forma do anel aromático seria mais ou menos isso, do benzeno. Então, sempre essa ligação aqui, ó, essa ligação aqui está em vermelho, né? Então deixa eu colocar em preto, tá? Essa ligação aqui, ó, sempre a interação frontal de orbitais aqui, isso aqui é uma ligação sigma. Opa, isso aqui é uma ligação sigma. E a interação paralela de orbitais, no caso os elétrons π dos anéis aromáticos, isso aqui são as ligações π, ok? E esses elétrons π, né, eles ficam circulando no nosso anel aromático aqui, tá? Então, esse fato deles circularem aqui, nós temos tanto os elétrons π acima e abaixo do anel. Isso nos dá uma estabilidade muito grande ao anel aromático. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, né? Quanto maior a energia, né, o calor a energia potencial, né, o calor de formação, né, quanto maior, né, esse valor negativo aqui, mais estável é essa molécula, né? Então, por exemplo, nós temos o ciclo hexeno, tem uma menor estabilidade. O ciclo hexadieno, né, ou seja, duas ligações duplas, nós temos uma estabilidade maior, e aqui o benzeno nós temos uma estabilidade maior ainda. Essa estabilidade aqui nós conhecemos como estabilização de ressonância. Quando eles pegaram, né, primeiramente o benzeno e outros compostos aromáticos, eles já sabiam que o benzeno e outros compostos aromáticos, eles tinham uma ligação dupla e uma ligação simples alternadas. Só que quando eles foram medir isso experimentalmente, né, por difração de raio-x ou por alguma outra técnica que consegue medir o comprimento de ligação, eles viram que, na verdade, o comprimento de ligação aqui não era o mesmo para todas as ligações. Era para aproximadamente 1,39 angstrom, né? Esse A com uma bolinha em cima é um angstrom, né? Então, eles perceberam que essa ligação, a princípio, essa ligação dupla e essa ligação simples, ambas tinham o mesmo comprimento de ligação, de 1,39 angstroms. Mas isso, né, se a gente fosse ver, não faria muito sentido, porque uma ligação simples tem aproximadamente 1,54, uma ligação simples carbono-carbono, e uma ligação dupla tem aproximadamente 1,34. Então eles perceberam que esse aproximadamente, né, 1,39, estaria entre uma ligação simples e uma ligação dupla. Então, eles perceberam que, na verdade, não existe formalmente uma ligação dupla e simples. Na verdade, pela sobreposição dos orbitais dos elétrons π, eles fazem com que o anel benzênico ele esteja os comprimentos de ligação do anel aromático esteja entre uma ligação dupla e uma ligação simples. Então, eles viram exatamente isso, né? Que ocorre esse círculo, né? Essa movimentação eletrônica no anel aromático. Ok, pessoal? Bom, então dando continuidade.
Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, né, minha conexão ela caiu novamente. Dando continuidade, então a estrutura 3D do benzeno fica mais ou menos dessa forma, né? Se a gente fosse desenhar a estrutura 3D do benzeno, né, nós temos os carbonos ligados aos hidrogênios, mas nós temos representados por tracinhos aqui dentro, né, uma ligação tracejada, fazendo, né, isso indica que os elétrons π eles estão circulando dentro do anel aromático. Quando nós fazemos um cálculo de superfície de potencial eletrostático, né, isso geralmente eu faço na minha pesquisa, mas a gente não vê nessa disciplina, nós podemos observar que realmente, né, no centro aqui do anel aromático nós temos uma maior densidade eletrônica e nas partes de fora, né, onde estão os hidrogênios, nós temos uma densidade eletrônica menor. Isso confirma que os elétrons eles estão mais concentrados dentro do anel aromático do que fora, né, do anel aromático. Outra coisa que também é muito importante destacar, os compostos aromáticos eles apresentam uma estrutura planar, ok? Uma estrutura planar. E todos os carbonos eles têm que estar hibridizados do tipo sp2. Só voltando os slides aqui, lembra que em um momento eu falei para vocês aqui que, por exemplo, o benzeno, por ele ter ligações duplas e simples alternadas, ele não sofria reação, mas um outro composto aqui com 8 membros, que tem ligações duplas e simples alternadas, ele sofria reação? Então isso veio com a explicação, né, da aromaticidade pela regra de Huckel, né, que é a regra do elétron 4n mais 2π. Isso daqui a gente verifica o que? A aromaticidade. Tá? Então, a regra de Huckel é para apenas compostos que têm um anel planar, na qual cada átomo tem um orbital π, né, como o benzeno, ou seja, tem que ter ligações duplas. Né? Então, em anéis monocíclicos planares, contendo elétrons, né, π na ordem de 0, 1, 2 e 3, né, ou seja, tamanho de anéis de 2, 6, 4 e 14 elétrons π, são iguais ao benzeno. Então, eles apresentam essa energia de ressonância que contribui para a estabilização. Talvez esteja um pouco complexo ainda, né, entender essa parte da regra de Huckel, né, mas a regra de Huckel diz que anéis com 2, 6, 10, 14 elétrons deslocalizados, ou seja, o que é elétrons deslocalizados, pessoal? Elétrons π de ligação dupla, tá? Devem ser aromáticos. Então, quando nós pegamos aquele composto que eu mostrei em alguns slides anteriores, o ciclooctatetraeno, né? Ou seja, é isso aqui, né? Que é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? O ciclooctatetraeno, quando eles fizeram a análise, né, eles viram que os estudos de raio-x indicavam que as ligações, tanto simples quanto duplas, tinham comprimentos diferentes. Não era igual no benzeno, que tinha uma média. Na verdade, no ciclooctatetraeno, eles tinham diferenças de comprimentos de ligação. Então, eles perceberam que essa estrutura ela não apresentava essa estabilização por aromaticidade, essa estabilização por ressonância. Além do mais, essa estrutura eles observaram que não era planar. Não planar, ok?
Outros exemplos, né, de compostos aromáticos, depois eu vou fazer alguns exemplos com vocês, né, da regra de Hickel, mas outros exemplos, né, de compostos aromáticos, por exemplo, os anulenos, a regra de Hickel ele prediz que os anulenos seriam aromáticos, né, eles devem ser aromáticos, se as moléculas tiverem 4N mais 2π elétrons, né? Na verdade, 4N mais 2 elétrons π, tá? Sendo que o N ele deve ser um número inteiro, né? 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E tenha um esqueleto carbono planar. Então isso aqui, tudo que não for anel de 6 membros, né? Na verdade o anel de 6 membros aromático também é um anuleno, mas a gente conhece como benzeno, né? Então 6 anuleno nós conhecemos como benzeno. Nós temos o 14 e nós temos o 18. Então vamos começar a entender aqui o que é exatamente esse 4N mais 2 elétrons π, tá? Então vamos pegar o benzeno aqui. A primeira coisa que vocês têm que ver quando vocês pegam um composto aromático e para vocês saberem, na verdade um composto, né, com ligações duplas e simples alternadas, e para vocês saberem se é aromático ou não, vocês têm que contar quantos elétrons π tem, ok? Então olha só, cada ligação dupla aqui, pessoal, tem 2 elétrons, tá? Então tem um elétron aqui, outro elétron aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, quantos elétrons π tem o benzeno? Tem 6. Tá? 6 elétrons. Será que o benzeno ele segue a regra de Hickel? Então, vamos lá. 4N mais 2. Ok? Nós vimos que o benzeno ele tem 6, não tem 6? 6. Qual número eu tenho que colocar no N aqui para que a minha equação dá 6? O N ele tem que valer 1. Então, 4 vezes 1 mais 2 é igual a 6. Se você consegue resolver essa equação dessa maneira, com números inteiros, 1, 2, 3, segue a regra de Hickel, tá? Então, segue Hickel. Ok? Vamos ver para o 14 aqui, novamente, tá? Quando vocês pegam, né, um anel desse tipo e querem saber se são aromáticos, vocês têm que contar quantos elétrons π ele tem, primeiramente. Então, ó, 2, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14. Então, 4N mais 2 é igual a 14. Será que existe algum número inteiro que eu substitua o N aqui para isso dar 14? Se o N valer 3, então é 4 vezes 3 mais 2. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Então, se o N, a gente coloca um N inteiro e ele funciona para a equação, isso daqui é aromático. Então, ele segue Hickel. Ok? E para o 18, quantos elétrons π ele tem? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, tenta colocar na equação lá. 4N mais 2 é igual a 18. Quanto que esse N, se tem algum número inteiro que a gente coloca nesse N para que essa equação dê 18? Sim, nesse caso 4.
Então, 4 vezes 4 mais 2, né? 4 vezes 4, 16, mais 2 é igual a 18. Então, também é aromático. Tá? Então, ele segue Hickel. Agora, se a gente pegar uns outros compostos, né? Quando não segue a regra de Hickel, na verdade, ou seja, o que é a regra de Hickel? 4n mais 2. Isso aqui é Hickel, né? Tá? Eles são aromáticos. Porém, quando não segue essa regra, segue apenas a regra do 4n, somente 4n, não 4n mais 2, isso aqui é antiaromático. Não tem aquela estabilização por ressonância. Então, como que a gente pode verificar se realmente ele segue somente essa regra aqui do 4n para ser antiaromático? Vamos pegar esse exemplo aqui do anuleno 8, que eu tinha colocado nos slides anteriores. Quantos elétrons π ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 elétrons π. Tem como colocar na regra de Hickel, por exemplo, 4n mais 2 é igual a 8? Não, porque o n aqui não seria, né, um número inteiro. Mas a regra do 4n, ela serve? Somente o 4n é igual a 8? Sim, se o n valer 2. Aí somente segue a regra do 4n. Então esse daqui é antiaromático. Ok? Mesma coisa para o 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4n é igual a 16? Tem algum número inteiro que colocado no n dá 16? Sim, 4 vezes 4 é igual a 16. Então, ele somente segue a regra do 4n e não a regra do 4n mais 2. Então, isso aqui também é antiaromático. Ok? Claro que existem os íons aromáticos e antiaromáticos aí, né? Então, por exemplo, serve para a gente explicar a aromaticidade também, tá? Então, por exemplo, você pega esse composto aqui, deixa eu só mudar de cor aqui. O pKa, né, a constante ali de acidez ali, né, o logaritmo, na verdade, da constante de acidez desses hidrogênios é 16 e para esses hidrogênios é 36. Lembrando, quanto menor o pKa, mais ácido é, né? Então, por que esse composto aqui ele é mais ácido do que esse aqui? Porque quando a gente pega o primeiro composto e nós utilizamos uma base forte com o butil-lítio, o que a base forte vem? Vem e tira o hidrogênio do composto. Quando ele tira o hidrogênio, esse parzinho de elétrons dessa ligação aqui, ele vem para cá. Então nós formamos um ânion, né? Um íon, né? No caso um ânion. Esse ânion aqui, né? Ele tem uma geometria desse tipo, tá? Então ele tem, quando a gente tem uma base forte, esse carbono aqui ele ainda continua, né? Com uma hibridização do tipo sp2. Então aqui, ó, nós ainda temos um fluxo de elétrons, ok? Então aqui nós tínhamos um carbono do tipo sp3, ó, carbono do tipo sp3. E aqui agora nós temos um carbono do tipo sp2. Lembrando, pessoal, carbono do tipo sp2 tem uma geometria de 120 graus aproximadamente, uma geometria trigonal planar. Ok? 6 elétrons π. Então aqui, ó, ele tinha somente 2 elétrons. Na forma da molécula neutra, ele só tinha 4. Só tinha 4.
Mas quando a base vem e joga esse par de elétrons para essa posição, agora tem 1, 2, 3, 4, e aqui nós temos 2 elétrons, tá? Então agora nós temos 6 elétrons π. Opa, ficou bem horrível isso aqui, né? Nós temos 6 elétrons π. Então agora a molécula neutra não era aromática. O seu ânion agora é aromático. Para essa outra molécula aqui, né, nós também utilizamos uma base forte, nós tiramos esse hidrogênio dessa posição, o par de elétrons vem para essa posição. Então, quantos elétrons π nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ganhou um parzinho de elétrons. Então, 6, 7, 8. Nós temos 8 elétrons π. Tá? 8 elétrons π... Opa, deixa eu voltar, não é? 8 elétrons π, isso daqui, ele só segue a regra do 4N para dar 8. Sendo que N é igual a 2. Então, isso aqui é antiaromático. Antiaromático. Só que agora vamos tentar fazer a reação contrária. Em vez de o par de elétrons vir para o anel, vamos supor que o par de elétrons ele sai junto com o hidrogênio, né? Então esse par de elétrons ele sai. Quando ele sai, ele deixa uma carga positiva aqui. Então aqui nós não temos elétrons, tá? Então quantos elétrons π eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons π. Os 6 elétrons π ele consegue seguir a regra do 4N mais 2 é igual a 6. Por quê? 4 vezes 1 mais 2, 4 vezes 1 mais 2 é igual a 6. Então isso é aromático. Escrevi bem feio aqui, mas vocês conseguem entender, né? Então olha só, a mesma molécula, ó, é exatamente a mesma molécula. Nesse caso, tá, pessoal, vocês têm que analisar cada caso a caso. Se nesse caso a molécula ela perdeu um hidrogênio, mas o par de elétrons ficou, virou um ânion, ela tem 8 elétrons π, virou antiaromática. Nesse caso, ela perdeu o par de elétrons, ou seja, não tem elétrons aqui, tem 6 elétrons π, nesse caso aqui é aromática. Tá? Então aqui nós temos algumas reações de cicloadição, tá? Não importa muito a reação aqui, o que importa é o nosso produto formado, tá? Vocês já sabem aqui que o benzeno ele é aromático, ele segue a regra de Hickel, tá? E esse ciclo butadieno aqui, será que ele segue ou não segue a regra de Hickel? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ele tem apenas 4 elétrons π. Ele consegue seguir a regra do 4N mais 2? Não. Ele segue a regra do 4N? Sim. 4 vezes 1 é igual a 4. Tá? Então ele tem 4 elétrons π. Então nesse caso aqui, quando segue a regra do 4N, pessoal, é antiaromático. Quando segue a regra do 4N mais 2, é aromático. Tá? Nós também temos os outros compostos aromáticos benzenoides, ok? Tranquilo aqui, né? Nós temos o naftaleno, que é um dos compostos principais ali da naftalina, né? Que nós conhecemos. Nós também temos o antraceno, o fenantreno, o pireno, né? Todos esses compostos aqui, eles também são derivados do petróleo, tá? Eles possuem anéis benzênicos fundidos. Nós temos alguns outros compostos, como nós já vimos, né? Compostos aromáticos não benzenoides, né? Ou seja, não são anéis de 6 membros, né? Tudo que é benzenoide tem anéis de 6 membros. Então, esses aqui são aromáticos, nós já vimos nos slides anteriores, segue a regra do 4N mais 2, segue a regra do 4N mais 2.
E isso aqui é um exemplo, né, de um composto não benzenoide que é aromático, que é o azuleno, tá? Ele tem esse nome aqui porque devido à ressonância do anel aqui, ele tem uma cor intensa azul, tá? Então ele se chama azuleno. Nós também temos os fullerenos, né? Também conhecidos como Buckminsters fullerenos, né? Aquelas o pessoal chama, né, de bolas de futebol atômicas, né? O descobridor, né? Quem descobriu esses compostos ou sintetizou esses compostos pela primeira vez ganhou o prêmio Nobel, e daí depois veio toda aquela história dos nanotubos de carbono e depois o grafeno e assim sucessivamente. Então, eles também são compostos aromáticos, então aqui são alternados entre anéis de 6 e anéis de 5 membros, né? Então, anéis de 6, anéis de 6, anéis de 5, ok? Então, são aromáticos também. E nós também temos os outros compostos aromáticos heterocíclicos, tá? Que também eles podem ser, né, aromáticos, não aromáticos ou antiaromáticos, tá, pessoal? Então, só revisando aqui, sempre quando segue a regra do 4N mais 2, é aromático. Quando segue a regra do 4N, é antiaromático. E quando não segue nenhuma dessas duas regras e tem pelo menos um carbono do tipo sp3, que geralmente compostos aromáticos, compostos aromáticos não tem, isso aqui não é aromático. Por exemplo, isso daqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Esse composto aqui, pessoal. Quantos elétrons π ele tem? Tem 1, 2, 3, 4. Seguiria a regra do 4N? A princípio, sim, tá? Só que, ó, nós temos esse carbono que tem um carbono do tipo sp3 e nós temos isso daqui do tipo sp3 também. Para ser aromático e antiaromático, todos os carbonos têm que ser somente sp2. Todos têm que ser somente sp2. Se vocês virem algum composto que tem pelo menos um carbono do tipo sp3, isso é não aromático. Ok, pessoal? Então nós temos compostos aromáticos, compostos antiaromáticos e compostos não aromáticos. Ok? Pessoal, então por hoje é isso.